Desde sempre, ó Senhor, vós existi. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos reunidas em nome de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E que a luz da Trindade Santa nos faça bem estar atenta para escutar a sua palavra através do Evangelho da Comunidade de Mateus, capítulo 10, verso do 24 ao 33, que vai nos dizer: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Bezebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada que esteja escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, digo-o à luz do dia. O que estáis no pé do ouvido, proclamais sobre o telhado. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pares de pardais por alguma moeda. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estáis todo contado. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu vos declararei em favor dele diante de meu Pai que estais no céu. E aquele que, porém, me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o texto que nós escutamos nos traz a mensagem de Jesus animando os discípulos a não ter medo, porque na missão tem as contradições e as perseguições que surgem, e os discípulos precisam não temer, mas confiar. Não ter medo de anunciar, de revelar o projeto de Deus, aquele que Jesus veio anunciar. Muitas vezes, por medo, as pessoas ficam prisioneiras e se calam diante das perseguições, diante das injúrias. Mas é bom lembrarmos que Jesus vem acalentar-nos, vem fortalecer. E para isso, ele vai dizer que vocês, para a gente olhar os pássaros do céu, que eles não é vendido por pouca coisa, que pode ser vendido por pouca coisa, pouco valor. No entanto, nós valemos muito mais. Os discípulos valem muito mais do que os pardais. Portanto, não precisa ter medo. E a outro exemplo que ele dá, que ele vai dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Por isso, não precisa se ter medo, mas se confiar de que Deus está conosco, de que Ele caminha conosco. E por isso que ele insiste, não tenha medo. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Daqueles que falem mal de vocês, porque anuncia o Evangelho. É preciso confiar de que a graça de Deus está conosco. E só isso deve nos bastar. Só isso deve ajudarmos
a confiar sempre que Ele caminha conosco. Que nada de escondido que esteja precisa ser revelado. Que medo quando nós precisamos estar em todos os lugares e anunciar o reino de Deus, anunciar a boa notícia do reino de Deus. Peçamos a luz do Espírito Santo que nos ajude a sermos verdadeiros discípulos e discípulos de Jesus, anunciadores do seu amor, da sua justiça, da sua bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Que a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, permaneça conosco hoje e sempre. Amém, amém, amém.